Já paguei meu café, porque o nosso papo hoje é sério e eu acho que vocês vão gostar. Então, peguei o café pra me manter super concentrada. Foi um vídeo que vocês pediram muito, eu acho que vocês vão adorar. Oi, oi! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Bárbara Vale. Atualmente eu tô no 5º ano da Faculdade de Medicina da USP Pinheiros e eu tenho esse canal no YouTube junto com a Paula, minha amiga também da Faculdade de Medicina da USP Pinheiros, com o intuito de ajudar você que sonha em entrar aqui, né, nessa universidade, que hoje é considerada a melhor faculdade da América Latina. Então, se você quer saber como que eu fiz para entrar aqui, como que eu estudei, continua assistindo esse vídeo, que ele foi feito com muito carinho e eu acho que vocês vão gostar e pode ajudar bastante vocês também. Bom, talvez muitas das pessoas que estejam aqui assistindo esse vídeo estejam querendo respostas fáceis e que eu dedique de quantas horas você precisa estudar e tudo mais para ser aprovado. E não, gente, eu vim aqui contar a minha experiência, né? A minha história. Já fazem 5 anos que eu fui aprovada, já tem um tempo. Então os tempos mudaram, a FUVEST mudou, mas meu intuito é esclarecer para vocês e de alguma forma motivá-los também a seguir esse caminho que parece tão impossível, tão árduo, mas que é possível sim e que pode trazer grandes realizações para vocês. Mas espero que vocês tenham uma expectativa condizente com o vídeo. Não vou dar aqui nenhuma fórmula mágica, como eu falei, é só minha experiência pessoal. Então, para começar, bora lá. Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é como que eu entrei na USP, né? Na USP, a Faculdade de Medicina da USP, a Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu entrei pela FUVEST, existem várias modalidades hoje para você entrar, você pode entrar pelo Enem, pela FUVEST, pelo Provão Paulista, pelo Enem USP. Hoje existe uma diversidade enorme. Eu fui aprovada em 2019 pela ampla concorrência. E na minha época eu não podia concorrer a Enem, nem Enem USP, nem Provão Paulista, nem existia outras coisas. A única alternativa que eu tinha para entrar na Faculdade de Medicina da USP, aqui em Campo São Paulo, era a FUVEST, que é o vestibular próprio aqui da faculdade, né? Mas hoje mudou, como eu já falei. Então é bom você pesquisar para saber onde você se enquadra. Mas vamos voltar, porque essa história ela começa muito antes de 2019. Vou tomar meu cafezinho aqui, que é o tempo que as ideias vão se refrescando. Mas bom, vamos lá. A minha história, ela começa em 2015, com a USP. Nesse período eu estava no 2º ano do ensino médio, né? Fazia escola particular por meio de bolsas. E até então eu já sabia que eu queria fazer medicina, já estava muito bem resolvido para mim. E até então eu ia fazer a Federal do Ceará, que é de onde eu sou, e era até então que eu conhecia. Só que, vasculhando no YouTube, descobri essa faculdade maravilhosa, mas eu descobri a USP por meio dos vídeos do YouTube, eu me apaixonei por essa faculdade, e ali em um vídeo do YouTube, que nem esse que vocês estão vendo agora, eu falei que eu ia cursar sim medicina na USP, não importasse o que eu tinha que fazer. Parece coisa de adolescente, realmente era um sonho muito impossível, mas que adentrou no meu coração e ficou desde então. Fazia uma escola em Sobral, nunca tinha vindo em São Paulo, mas decidi que eu ia fazer USP e seguir com esse sonho no meu coração. Já era uma aluna bastante estudiosa, eu sempre estudei bastante, eu nunca fui uma aluna de tirar nota baixa na escola, mas também era aquela aluna que tirava a nota para prova. Eu estudava para prova, não fixava muitos conhecimentos, né? Depois que tentava lembrar, esquecia tudo. Era a típica aluna que tirava 9 e 10, mas que não aprendia muita coisa, só ia muito bem nas provas, mas isso pelo menos me garantia bolsa na escola, então já era ótimo. Passou-se o 2º ano do ensino médio, já tinha essa certeza no coração, não contei para absolutamente ninguém, então meus pais não sabiam, ninguém sabia, na verdade, só sabia um amigo meu da época, e a gente botou esse sonho juntos no coração. Eu comecei, né, a prestar Olimpíadas Científicas com o intuito de vir para São Paulo, conhecer a USP. Eu não tinha como vir conhecer essa cidade, então eu sabia que por meio das Olimpíadas, que os treinamentos eram aqui, eu conseguiria sim vir conhecer o prédio e ver se era isso mesmo que eu queria. No 3º ano do ensino médio, eu fui aprovada nessas Olimpíadas e eu consegui conhecer essa cidade que é São Paulo, que passou a ser meu sonho, e também a USP. E foi aí que meu sonho começou a se concretizar, porque até então ele era muito imaginário e quando eu cheguei aqui, eu conheci a realidade do que eu queria viver, eu conheci pessoas que sonhavam com a USP também, porque lá em Sobral, de onde eu sou, no Ceará, ninguém nem fazia ideia do que era isso. E eu cheguei aqui e eu entrei em contato com pessoas que tinham o mesmo sonho que eu, e aquilo se tornou muito mais concreto. Voltei para Sobral, para o meu colégio,
E foi muita coisa de Deus, gente. E eu tô falando isso, já vou falar como que eu estudei. Mas porque até então eu não estava estudando pro vestibular. Apesar de já estar no terceiro ano, né, do ensino médio, no caso em 2016, eu ainda não estudava pro vestibular. Continuava estudando pro colégio. Tinha os simulados Enem aqui ou outro lá, mas não era nada muito sistemático e sério. Eu não sei se vocês me entendem. Então voltei para Sobral lá para março de 2016. E aí, misteriosamente e curiosamente, um cursinho de Fortaleza entrou em contato comigo para eu poder terminar meu ensino médio em Fortaleza. Só dando um adendo aqui, né? Quando a gente faz Olimpíadas Científicas, eu fui a primeira sobralense a ser aprovada na Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, esses colégios, né, que acabam querendo esse tipo de aluno, eles ficam de olho. E foi assim que eles souberam de mim e me convidaram. Eles não sabiam que eu queria USP, foi muito coisa do acaso e de Deus também. Eles queriam que eu fosse para a turma ITA. Eu falei que eu nunca tive o propósito de ir para a turma ITA, eu não queria ITA, eu queria fazer medicina. E falei que meu sonho era fazer medicina na USP, mas que até então tudo era muito utópico e imaginário. Por coincidência, eles tinham uma turma USP lá. Sobral não tinha isso. O único colégio que tinha isso era o Farias Brito, em Fortaleza, que foi esse cursinho que entrou em contato comigo. Eles tinham uma turma própria para aprovar os alunos nas provas de São Paulo, seja FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp. Por quê? Gente, são provas muito diferentes do Enem. O Enem entrou aí, né, dominou a maior parte dos processos seletivos das universidades. As provas tradicionais são muito diferentes desse modelo que acabou dominando o país. São provas muito conceituais, muito diferentes. Então tem que sim ser um estudo direcionado para elas. É muito difícil você estudar para o Enem e conseguir ir muito bem na FUVEST. Pode ser que aconteça? Pode, mas é uma pessoa que tá fora da curva. O normal, né, é você estudar pra FUVEST pra você conseguir ser aprovado, porque é uma prova muito diferente e um pouco mais difícil que o Enem. Então, surgiu essa oportunidade e eu fui pra Fortaleza, me mudei na metade do meu terceiro ano e aí foi que começou eu entender o que era estudar de verdade. Essa turma São Paulo era junto terceiro ano do ensino médio e cursinho, então as pessoas que já estavam no cursinho faziam junto com a gente, que ainda era do colégio. Então eu fui lá terminar meu terceiro ano do ensino médio e não foi um ano que eu consegui estudar, apesar de ter sido convidada e o intuito ser esse, eu não consegui estudar para o vestibular. Foi muita novidade para mim naquele momento, eu nunca tinha saído de casa. Eu tava assustada, gente, apesar de ser meu sonho, eu tava muito assustada com tudo aquilo, com aquela oportunidade que foi incrível, mas tava longe dos meus pais, era um colégio novo, eu já tava com pessoas muito mais maduras, né, pessoas que já estavam no cursinho, então não consegui estudar, me adaptar ao ritmo ali no meu terceiro ano do ensino médio e as aulas também eu achava muito difíceis. Sério, o nível era muito maior do que eu estava acostumada, apesar de ser uma boa aluna em Sobral, a ponto de ser uma aluna de destaque, né, considerada uma das melhores alunas, eu não tinha aquela preparação para a FUVEST. As aulas eram muito mais difíceis, matemática era muito mais difícil, física também, então a priori foi um susto. O ano de 2016, né, foi um ano de adaptação, esse último semestre para eu terminar o colégio, e o resultado foi que eu não consegui ser aprovada na USP. Eu fui aprovada em outros vestibulares pelo Enem, que é onde eu tinha uma familiaridade, já tenho vídeo aqui explicando também, mas na USP, pela FUVEST, eu não consegui ser aprovada. A FUVEST só podia ser feita aqui no estado de São Paulo, então eu vim fazer e eu só acertei 50 questões e o corte foi 69 na minha época, então não fui aprovada. Eu fiquei muito triste, mas eu sabia que era o esperado, eu sabia que era uma prova difícil. Eu nunca tinha feito um simulado da FUVEST até então, nesse terceiro ano do ensino médio. Não tinha feito simulados, não tinha estudado direcionado para a prova. Eu tinha lido ali as obras literárias, os resumos, não as obras em si. Então, gente, a verdade é que eu não estava preparada. Como se fosse um teste para mim e eu me dei mal. Esse terceiro ano foi a adaptação e eu assistia todas as aulas, mas não consegui ser aprovada e bola pra frente. Renovei meu contrato com esse cursinho, né, que eles me proporcionavam tudo. Eles me davam bolsa, moradia em Fortaleza, alimentação, todo suporte emocional em troca de eu fazer o cursinho lá e fazer alguns vestibulares que eles queriam. Então eu voltei, fui pro meu primeiro ano de cursinho em Fortaleza, no mesmo cursinho, com os mesmos professores e os mesmos alunos. E eu gostava muito do fato de ter outros alunos que sonhavam aquilo junto comigo, né? Não parecia que eu era uma extraterrestre. Então, foi esse o terceiro. Fui pro primeiro ano de cursinho. Eu tava super animada por primeiro ano de cursinho. Eu não tava triste. Eu sei que muitas pessoas encaram, né, o cursinho como algo ruim, uma fase que você tá
retrocedendo ou perdendo na vida. Eu não, fui super feliz, estava muito animada para estudar, até porque eu vi que os professores tinham muita capacidade de me ensinar coisas que eu não sabia. Então eu estava muito animada, não fui triste, comecei esse ano de cursinho com a maior felicidade do mundo, bem assim, Alice no País das Maravilhas, achando que aquele ano eu realmente ia ser aprovada. E eu tinha certeza que eu ia ser aprovada, porque eu sabia que era questão de disciplina, porque o cursinho tinha tudo que eu precisava para eu ser aprovada. Então comecei o ano e minha estratégia qual foi? Vou assistir todas as aulas do cursinho, vou ler, né, toda a apostila do cursinho. E uma coisa que eu não falei pra vocês, mas que eu também fazia errado no terceiro ano do ensino médio, é que eu lia livros mesmo. Eu não estudava por apostila, eu lia pelos livros textos, que alunos que estão acostumados com Olimpíadas, eles acabam lendo livro texto, muita teoria. Enfim, fui pro primeiro ano de cursinho e aí comecei a ir em todas as aulas. Chegava das aulas e eu levava muito a sério aquele assunto de que matéria dada é matéria estudada hoje. Então minhas aulas, elas eram de 1h30 da tarde, né? A turma São Paulo era o horário que ela tinha, era uma turma só. Então era de 1h30 da tarde até as 8 horas da noite, 3 dias na semana, e até as 10 horas da noite, 2 dias na semana. Então essa era a minha carga horária. E aí o que eu fazia? Eu ficava na aula, esse período de aula, e no outro dia eu estudava toda a matéria que eu tinha tido aula. E como que eu estudava? Eu lia a apostila e fazia só os exercícios que tinham na apostila mesmo, que geralmente eram uns 15, eram muito bons, mas ainda assim a apostila ela era muito direcionada pro Enem, né? Tinha uns materiais extra para FUVEST, mas a apostila era muito direcionada pro Enem. Então, eu acho que foi um método falho. Eu não separei as provas da FUVEST para fazer. Chegou no final do ano, eu fiz uma revisão assim muito boa mesmo. Revisei tudo. E chegou no dia da prova, o que aconteceu? Faltaram, né, pouquíssimas questões para eu ser aprovada para a segunda fase. A FUVEST, elas são 2 fases. A primeira fase é múltipla escolha e a segunda fase é dissertativa. Então, foi um baque para mim. Eu tava muito confiante, gente. Eu tinha estudado muito esse ano inteiro. No final do ano, né, na revisão, eu fiz algumas provas da FUVEST. Acho que eu fiz as 5 últimas provas e eu tava muito confiante. Eu achei que aquele ia ser meu ano. Eu estudava muitas horas por dia. Eu chegava no cursinho exatamente às 7 horas. Eu era a primeira a chegar no cursinho e eu ia embora todo dia às 10. Eu não vou dar aqui, né, a quantidade de horas que eu estudava, 10, 12, 14 horas, porque é uma utopia, né? Eu levantava, ia ao banheiro, comia, mas eu era muito concentrada em estudar e eu só fazia isso. Não tinha amigos, meu ano realmente foi dedicado ao vestibular. E isso era um estudo de domingo a domingo, tá? Não tinha essa de descanso. Como eu tava longe dos meus pais, não tinha amigos, não tinha ninguém, eu realmente só estudava, então eu tava muito confiante e não fui aprovada. Nesse ano, nesse primeiro ano de cursinho, eu li todas as obras literárias. A FUVEST, ela tem essas obras literárias obrigatórias. Eu li todas, fiz resenha, tudo bonitinho. Tava na ponta da língua a matéria, apesar de eu não ter feito, né, muitos simulados. Foi um estudo bom, mas não passei e eu fiquei ou por 2 ou por 3 questões. Eu não lembro se foi 3, 2 ou 1, eu não lembro. Mas eu lembro que o corte tinha sido 76. Eu não lembro porque na hora de corrigir eu não sei se eu tirei 74, 75 ou 73. E o que me ferrou foi inglês. Sim, gente, eu não fui aprovada por causa de inglês, eu posso dar essa certeza, porque eu zerei inglês. Eu dei tanta atenção a todas as outras matérias que eu nunca olhei uma questão de inglês, assim, eu fazia os simulados, mas eu nunca olhei as questões de inglês. E como eu não tinha feito muitos simulados, minha estratégia de prova não estava muito boa. Então eu fiz as outras matérias de forma impecável e perdi tempo. Quando eu vi eu não tinha tempo para fazer inglês, deixei por último, né, aquela inglês deve ser fácil. Cheguei, deixei por último, eu zerei inglês. Então foi um erro meu e não fui aprovada. Mas tudo bem, fiquei muito chateada. Porque como eu falei pra vocês, eu tinha estudado muito. Claro, eu não tinha pego material extra, eu só fiz o material do meu cursinho e o que eles davam de extra. E o que eles davam de extra era mais pra segunda fase. Então era muito forte geografia, história, porque naquela época era diferente a segunda fase. A gente fazia a segunda fase de todas as matérias escritas. Então a gente fazia inglês, português, geografia, história, porque eram 3 dias. Então eram esses materiais extra que eles davam pra segunda fase. Mas pra primeira fase eu segui a apostila e essas 5 últimas provas da FUVEST, e foi assim que eu estudei. Não fiz material extra, porque o material do cursinho em si
já era muita coisa. Fazer o material e eu fiz inteiro, eu fiz completo, li tudo, fiz todo o exercício, já era muito difícil. Então, quem dirá fazer material extra, fora as obras literárias que eu tinha que fazer, né? Foi esse o primeiro ano de cursinho, não ser aprovada foi muito frustrante, diferente do meu terceiro ano do ensino médio, porque eu tava muito confiante. Eu não conhecia ninguém que tinha estudado como eu tinha estudado. Eu já tinha sido aprovada em várias outras faculdades de medicina, então eu estava muito confiante, achando que eu seria aprovada. E voltar para o segundo ano de cursinho foi muito difícil mesmo. E foi uma questão de trabalhar isso em mim, entender qual era o meu sonho. Eu sabia que eu não estava disposta a tentar nenhuma outra coisa que não fosse USP, porque eu já estava alimentando aquilo desde o meu segundo ano do ensino médio, já tinha me mudado, já tinha mudado toda a minha dinâmica, já tinha sonhado com isso. Então eu só estava disposta a fazer isso. E aí eu refleti sobre meus erros e acertos do primeiro ano de cursinho. Percebi que de teoria eu já estava excelente, o que eu podia fazer de teoria eu fiz, estava impecável. E eu sabia que o meu maior erro do meu primeiro ano de cursinho tinha sido não focar tanto nas provas antigas. E eu nem acho que foi tanto um erro, porque eu estava centrada na teoria e a teoria me ajudou muito, sabe? Eu estaria sendo hipócrita se eu chegasse e dissesse assim: nossa, não, eu deveria ter feito só exercício, porque exercício é o que faz passar. Não, eu precisava da teoria. A FUVEST é uma prova que cobra muita teoria. Você tem que saber a teoria, o conceito, muito bem fundamentado, senão você não consegue resolver a prova. Então foi um erro, mas eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, não tinha como eu ter feito nada melhor. A estratégia pode não ter sido a melhor, mas pra mim naquele momento eu tinha certeza que foi. Estudei o máximo que eu consegui, fiz o máximo que eu consegui. E sim, meu resultado não tinha sido ruim, tinha sido bom. Eu fiquei por pouco, gente. Daí eu fui pro segundo ano de cursinho, totalmente desanimada, triste, mas fui. Fui porque eu sabia que era meu sonho. E aí eu mudei a estratégia, né? Porque eu já sabia que eu tava próxima de ser aprovada. Claro, eu ainda estava insegura, sabia que podia ser que eu não fosse aprovada, mas eu não alimentava isso em mim. Em nenhum momento eu pensei em ir para outra universidade, nenhum momento. Mesmo tendo sido aprovada, eu não pensei em ir para outra universidade. Então fui pro segundo ano de cursinho, continuei no mesmo cursinho, porque eu tinha bolsa, os mesmos professores, as mesmas pessoas, tudo de novo. Então, quem passa por isso, né, era meu terceiro ano ali, porque eu fiz meu terceiro ano do colegial também. Então, quem passa por esses vários anos de cursinho sabe como essa repetição cansa. Mas eu tinha um apoio muito grande do cursinho, emocional, então pra mim valia. E aí o que eu fiz de estratégia de diferente? Eu abandonei a teoria das apostilas, eu continuei indo em todas as aulas, até porque eu gostava muito dos professores e era uma companhia que eu tinha ali em Fortaleza, né? Então eu continuei indo em todas as aulas, mas eu não lia mais a apostila e não fazia só os exercícios da apostila, eu continuava fazendo todos os exercícios da apostila. Então o que acontecia? Meu horário de aula continuou o mesmo, continuou de 1h30 da tarde até as 8, 3 dias na semana, e 1h30 da tarde até as 10 horas da noite. Diferente das pessoas que falam que matavam aula, eu nunca matei uma aula, sempre assisti todos os testes de filosofia e sociologia, porque eu sabia da importância daquilo na redação. Então, ia em todas as aulas. E aí, quando eu saía das aulas, né, no outro dia, que eu chegava às 7 no cursinho, eu já não mais lia a teoria da apostila. Eu já tinha tudo anotado no meu caderno, né, do primeiro ano de cursinho. Então, eu não precisava mais ler a teoria da apostila. E se eu ficasse com alguma dúvida, eu recorria às minhas anotações. Então, eu fiz um estudo muito ativo. Chegava no outro dia, fazia todas as questões da apostila, mas para mim eram insuficientes. Eu já estava fazendo muito rápido por conta que eu já estava acostumada. Era meu terceiro ano vendo aquilo. Então, eu peguei materiais extra da internet mesmo. Tinha um site que eu não lembro o nome, que era de um professor muito bom de física e matemática e química, que era voltada para a turma ITA, IME, FUVEST, Unicamp, essas coisas, vestibulares mais tradicionais, e não eram pagos. E aí eu lembro que eu peguei as questões de lá, e eram questões realmente muito difíceis, e era dividida por nível 1, nível 2, nível 3. Então aquilo me ajudou muito para ser aprovada, gente. Sério, eu quase gabaritei, né? Eu só errei uma questão nesse segundo ano de cursinho na prova da FUVEST, porque eu fui muito bem em matemática, porque eu treinei muito matemática, física e química, eu já gostava, e por esse site que eu não lembro o nome, nem sei se tá no ainda, me ajudava muito. Fora isso, eu peguei as 20 últimas provas da FUVEST, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Então eu já tinha na internet, né, separado pelos assuntos essas provas. E aí o que eu fazia?
quando eu terminava as questões da apostila, eu já ia fazer essas questões extras, porque acabava sobrando tempo, já que eu não estava mais perdendo tempo com teoria. Então eu fiz todas as questões dos últimos 20 anos da FUVEST, tanto de primeira quanto de segunda fase, nesse mecanismo de questões, mesmo sem ser simulado. Isso me ajudou muito, porque já me preparou para a segunda fase, mesmo sem ter ido para a segunda fase nos últimos anos, né? E foi muito bom, a intenção nem era me preparar para a segunda fase, era aprender mesmo. E como as questões da segunda fase são mais difíceis, eu sinto que aquilo me preparou muito. É tanto que na primeira fase eu resolvia tudo muito mais rápido. Então foi isso, peguei as 20 últimas provas e as provas de primeira fase eu fazia como simulado mesmo. Então toda quinta-feira eu fazia simulado da FUVEST. Então, além da FUVEST, eu também peguei as outras provas de São Paulo, peguei a Unicamp, Unesp e Unifesp, peguei os 5 últimos anos de todas, mesmo que eu não quisesse entrar nelas, eu prestei, mas não queria entrar nelas, queria entrar na USP, mas eu fiz porque as provas acabam sendo parecidas, né? Então, toda quinta-feira era direcionado para essas provas e meu estudo continuou sendo de domingo a domingo, até porque dia de domingo eu continuava fazendo os simulados Enem, não tinha como eu deixar de fazer, o cursinho exigia isso de mim. Fora isso, eu já fazia redação, fazia 2 redações por semana, uma FUVEST e uma para Enem. Então, reparem, no meu segundo ano de cursinho, que foi o ano que eu passei, né, fiz 2 anos de cursinho, minha estratégia mudou muito. Eu fui muito centrada em questões e em simulados, não perdi tempo mais com teoria, não ficava mais relendo anotações. Era um estudo muito ativo mesmo e eu já me preparei pela segunda fase. Então não foi aquela história tipo, vou estudar para a primeira fase e depois estudo para a segunda. Não, eu já me preparei para as duas ali, sem querer, acabou acontecendo. E o bom também de ficar no mesmo cursinho e com os mesmos professores é que, sei lá, eu já dominava o assunto que eles iam falar, eu já tinha visto 2 vezes, então aquilo me ajudava, mas eu não ficava resolvendo questões no meio da aula não, gente, eu era bem concentrada e eu prestava bastante atenção mesmo. No final do ano, no meu segundo ano de cursinho, eu não consegui fazer revisão, as coisas não aconteceram tão perfeitas quanto eu imaginava, eu passei por um processo duro no final do meu segundo ano de cursinho, depois eu conto isso, né, em outro vídeo pra vocês, passei por uma situação pessoal muito desgastante e eu fiquei com muito medo daquilo fazer eu não ser aprovada, porque eu tava muito preparada de teoria, de questões, eu já tava fazendo notas muito altas no simulado, eu já fazia 80, 81, 83 questões nos simulados, né? E sim, na minha época era bastante coisa, eu sei que as notas de corte mudaram, mas na minha época o corte ficava 69, 60, 73, 76, não era 80, 81. Então você fazendo simulados 80, 81, 82, 83 era muito bom e era isso que eu tava fazendo. Foi assim até o final do ano e quando chegou no final do ano eu parei um mês inteiro, né? Eu parei ali porque aconteceu essa questão pessoal e foi muito bom pra mim, gente, porque eu descansei. A verdade é que eu descansei. Eu não fazia atividade física, eu não tinha amigos, eu só estudava de domingo a domingo e eu acho que isso também pode ter me prejudicado um pouco no meu primeiro ano de cursinho, sim. Então, ter esse último mês de descanso, eu não tô falando pra vocês pararem, né, e não estudarem. Eu fui obrigada porque eu estava mal psicologicamente, eu não estava bem, eu não conseguia estudar, mas me fez bem, porque eu não tinha estudado tanto. Eu já estava tão preparada que aquietar meu emocional era o que eu precisava. Então fui fazer as provas, né? Fiz todas as provas de São Paulo. Fiz a FUVEST no dia do meu aniversário, foi dia 25 de novembro de 2018. E aí fui aprovada para a segunda fase. Eu fiz 78 questões na primeira fase e o meu corte foi 73. Se eu não tô enganada, eu fiquei super feliz, né? Fui aprovada nas outras, mas aqui eu estou falando especificamente da FUVEST. E foi isso. Aí agora era encarar e ir para a segunda fase. Então eu só continuei meus estudos, como já era, né? Continuei fazendo simulado, fiz muito simulado. Não tive nem Natal nem Ano Novo. Não recomendo vocês também a fazer isso, até porque a FUVEST já acontece em dezembro, né? Agora, na minha época era em janeiro, a segunda fase. Mas eu estudei loucamente, porque eu sabia que minha chance estava ali. E aí eu fui aprovada na segunda fase também. Inclusive eu quase perdi a prova da segunda fase. Isso é outra fofoca que eu posso contar pra vocês em outro vídeo. Porque eu quase perdi essa prova por causa do voo. É uma fofoca bem boa, gente. Tem muitas fofocas pra contar que não cabe nesse vídeo. Mas foi isso. Eu acho que o meu diferencial do meu segundo ano de cursinho foi ter feito um estudo ativo. Mas eu não posso chegar aqui e falar pra vocês assim, gente, estudem só por questões e simulados.
é muito injusto eu falar isso pra vocês, porque é impossível você fazer questões se você não tiver uma boa teoria. Então, claro, a gente precisa fazer um estudo ativo, foi o que me fez passar, né? Mas tem que ver que eu já tinha uma teoria muito boa, que eu passei um ano inteiro estudando e que estava muito consolidado. Outra coisa que foi meu diferencial foi respeitar o meu tempo e saber muito bem qual era o meu sonho. Porque como eu falei pra vocês, eu já fui aprovada antes de passar na USP em várias faculdades de medicina, cheguei a ser aprovada em segundo lugar na Federal. E eu não me deixei me levar por isso, porque eu sabia muito bem qual era o meu sonho. Aquilo só reforçava a minha segurança de que eu estava no lugar certo. Aquilo não desviava meu pensamento de ficar, será que eu entro? Porque essas dúvidas acabam só sendo uma distração no nosso processo e prejudicando a gente mesmo. Então, outro diferencial meu foi que eu não me permitia ter dúvidas. Eu sabia que esse era o meu sonho, então eu nem contestava meu sonho. A época que eu contestava era no final do ano, se eu passasse ou não, como aconteceu no meu primeiro ano de cursinho, mas eu estava muito certa. Outro diferencial meu foi uma coisa ruim, mas que foi boa no final, foi eu poder descansar antes da prova. Eu poder descansar, ele tirou uma carga enorme de cima de mim. Como eu tava mal psicologicamente por causa de outros assuntos, o vestibular virou uma bobeira ali pra mim. Eu tava tipo, já tem tanta coisa dando errado, que se isso aqui der também, é só mais um ano. E aí isso tirou a pressão que eu tinha sobre o vestibular, tirou minha ansiedade. E como eu já tinha feito tanto simulado, eu fazia muita prova de vestibular, né, gente? Por causa do cursinho, como eu tinha um contrato, eu tinha que fazer todos os vestibulares que eles queriam. Então, eu já tinha essa questão da pressão do vestibular muito bem trabalhada em mim. Quase todo domingo eu tava fazendo vestibular ou eu tava fazendo simulado. Então, isso foi um diferencial porque era só mais um dia, sabe? Não era o grande dia que ia definir minha vida. Não, era só mais um dia de prova. Então isso me ajudou muito. Mesmo que eu não quisesse, né, as outras faculdades, eu fazia Unicamp, eu fazia Unesp, eu fazia Unifesp, eu fazia Enem. É claro, eu tinha um cursinho que pagava essas provas pra mim, não eram provas baratas, eu tinha esse privilégio, mas que me ajudou muito. Então foi isso. Acho que como finalização desse vídeo, né, que ele foi bem rápido, porque foram 4 anos praticamente que eu tive que resumir em alguns minutos. Mas é sobre você, primeiro, não se preocupe com a quantidade de horas que você tem que estudar. É como eu falei, eu era uma das pessoas que eu conhecia que mais estudava. Estudava horas, eu só estudava. Mas eu também conheço amigos que falaram isso, juro, que falaram que estudaram 15 dias antes da prova e passaram. Que nunca tinham estudado para a FUVEST e passaram. Então, assim, cada aluno tem um perfil muito diferente, sabe? Não se compare, não ligue um vídeo na internet, no YouTube, para se comparar. Use para se motivar e respeite o seu processo. Respeite os seus anos de cursinho. Tem gente que vai passar no 3º ano, tem gente que vai passar no 1º ano de cursinho, tem gente que vai levar 2, 3, 4, 5. Gente, é um processo natural de cada pessoa. Acontece, claro, a gente estuda os métodos de estudo, tenta melhorar para acelerar esse processo, mas é respeitar também o tempo de cada um. E eu respeitei o meu, eu tinha essa autocompaixão, né? Eu entendia, eu não ficava me batendo, me massacrando porque eu não tinha passado. Eu sabia que era um sonho e que eu tinha que me apoiar pra seguir junto até o final. E descanse, gente. Foi um erro meu, eu não descansava, eu não tinha vida social, mas eu acho que não precisa disso, sabe? Eu não tinha porque minha cabeça tava toda mexida, né? Eu tava fora da minha cidade natal, tava sem minha família, então tava mexida. Mas hoje eu recomendo você a tirar um tempo pra cuidar de si, porque fez muita diferença quando eu consegui esse tempo obrigatoriamente no meu ano de cursinho. Eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês. Claro, vai ter muitas dúvidas, minha trajetória tem vários perrengues no meio desse processo. Não foi um processo lindo e do mundo da Alice no País das Maravilhas. Foi um processo muito dolorido, mas que eu soube respeitar. E é isso, crie sua própria trajetória e respeite. Planeje, né, o seu ano, planeje agora no começo do ano, que é quando esse vídeo tá saindo, eu tô fazendo com muito carinho pra vocês já conseguirem se planejar e sigam o próprio processo de vocês. Não liguem vídeos no YouTube e fiquem se comparando. Foi o que eu falei, tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos. Aprenda a levar o seu próprio processo e aprenda com você quais são os seus métodos de estudos que mais funcionam, sabe? Não vai só pelo que as pessoas falam, e é isso que eu falei. Use pra se motivar e não pra se comparar. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre a trajetória, os perrengues que aconteceram ao longo desse processo. Se você puder ser membro aqui do canal, isso também ajuda. Se não puder, continua assistindo nossos vídeos, que também já ajuda muito.
muito. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e também segue a gente no nosso Instagram, que é o Mad2, e o meu pessoal, que é maria.barbara, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.